Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast, de número 271, rapaz. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu estou vendo com a minha filha muito aquela musiquinha. Jonas era um pregador, ia onde mandava o Senhor. Nossa, tu é muito crente, hein? Eu tô, cara, minha filha tá me deixando cada vez mais crente, porque aqui é muito, o mundo é uma viagem, 3 palavrinhas. Cara, eu tô usando 3 palavrinhas até em pregação, irmão. Você tem uma ideia do nível. Aqui é o Mac e o Ministério da Saúde adverte, ingerir Jonas da indigestão. Ai, muito bom, peixe grande que o diga. Gente, estamos aqui em mais um episódio da série Aliança. Ó, vocês que estavam pedindo pela série Aliança, ela voltou e vai ter mais episódios ainda até o final do ano. Olha. Então, voltou a série Gigantes, né, Maquei, com o Eckhart, o mestre Eckhart. Baita episódio. Voltou a série Aliança. A série Parábolas a gente admite, tá meio em off aí, mas a gente vai resgatar ela pro ano que vem. A série Parábolas não morreu, tem muita parábola ainda pra ser feita, mas voltamos aqui com a série Aliança e trouxemos um pastor que há muito o pessoal pedia pra nós, Mac, que é o pastor Carlos Vailate, olha só. Pra quem aí é o telespectador do Vejam Só, já deve ter visto ele por lá várias vezes, mas finalmente ele figura aqui no BTcast. E se você conhece o Carlos Vailate e já pensou, mas ele é de uma linha teológica diferente da minha, deixa de ser bobo, ouça esse episódio que é sobre Jonas, meu amigo, é sobre o livro de Jonas e Mac, ficou baita. Baita do tamanho do peixe que comeu Jonas. Olha aí, ou não comeu, não sei, eu tenho as minhas dúvidas. Será que é real? Olha aí. Não sei. Galera, ouça aí esse episódio, porque ficou muito legal. É aquele pra você passar aí nos grupos da igreja de WhatsApp, compartilhar nas redes sociais, porque isso muito nos ajuda. Mas antes de sermos engolidos pelo grande peixe, os nossos recados paroquiais. Nos recados paroquiais dessa semana, senhor Maurício Machado, nós temos ainda neste ano o BT Day em Brasília, meu amigo. Vamos lá para essa cidade abençoada para ter o último BT Day do ano. E Mac, eu, Cacau e Erlan Tostes trazendo reflexões sobre a espiritualidade cristã. Meu amigo, vai ser aquele sábado. Poxa. E Mac, eu não posso adiantar ainda, tá? Estamos em negociações, mas talvez a gente tenha uma participação muito especial nesse BTD. Eu vou ter a resposta nessa semana. Porque assim, a participação do Cacau já é demais, a do Erlan também. São participações especiais, mas eles são aqui da casa. Mas de última hora surgiu aí uma agenda e talvez tenha uma participação mais do que especial neste BTD em Brasília. Rapaz, no próximo BTcast eu vou dizer se vai ter ou não, tá? Então fique antenado nas nossas redes sociais também. Inclusive, galera, a gente vai fechar as inscrições pelo menos 2 dias antes do evento. Mas por quê, Bibo? Gente, Brasília é uma cidade, tem que ser tudo organizado com antecedência, tem o coffee break, galera. Não dá pra eu ligar no dia pra empresa, né? Olha só, mudou, agora são 200 pessoas. Não. Então, assim, quem aparecer lá na hora, talvez a gente não deixe nem entrar. Ou se entrar, você não vai poder participar do coffee break. Tá entendendo? O que não é legal. Infelizmente, a galera deixa tudo pra cima da última hora, mas não dá, galera. Quem já organizou um evento, Mac, sabe como é que é. Não dá, simplesmente não dá pra você chegar na hora e entrar na parada. Tem que respeitar. Então, assim, se você quer ir para o BTD em Brasília, faça já a sua inscrição pra garantir os brindes e pra que a gente tenha também condições de organizar melhor o evento, tá bom? É isso, gente, BTD dia 24 de novembro em Brasília, o link está aqui na descrição deste podcast. E Mac, tem uma parada especial que vai acontecer aqui nesse recado paroquial também, hein? Tem sim, fica ligado agora, ouvinte, dá uma boa ouvida nesse spot a respeito de
uma parceria, né? O Giancarlo aí, que é um dos nossos colaboradores aqui do BTcast, é um escritor, pra quem não sabe, se você não conhecia ele, vai ficar conhecendo agora, principalmente por conta desse spot aqui, que é um trechinho animado, não, como é que fala em áudio? Não é que animado se fosse em vídeo. É um live action auditivo, não, brincadeira. É um audiodrama, vai. Um audiodrama, é isso mesmo, é um audiodrama, é isso mesmo. É um audiodrama de alguns minutinhos aí que, se você gostar, depois do finalzinho vai ter mais informações a respeito de onde você pode adquirir esse livraço que o Giancarlo, em parceria com outro amigo aí, escreveu a respeito de Jonas, né? Que a gente vai falar a respeito do Jonas verdadeiro daqui a pouco. Lembrando que a obra do Giancarlo é uma obra fictícia, mas ouve aí que eu sei que você vai gostar e, de quebra, adquira o seu exemplar, beleza? Então, é isso. Confira aí esse spot. Era uma noite sem nuvens. Estrelas de diversas grandezas formavam desenhos exuberantes, como grãos de areia colorida, salpicados sobre um véu infinito e absolutamente negro. Mesmo a olho nu, era possível contemplar uma ou duas galáxias, poesia escrita em luzes e cores, numa dança suave, quase imperceptível para os não treinados, mas perfeitamente bela até para os mais selvagens dos homens. Sobre a terra, no meio do deserto, a paz manifesta sugeria ser impossível notar qualquer presença humana. No alto da montanha, porém, com as luzes apagadas, sentado sobre uma manta, do lado de fora de sua tenda, um homem velho e inquieto lia esses versos, identificava rimas e catalogava as mensagens estampadas no firmamento. Sua única companhia era Malak, o telescópio passado de geração a geração em sua família. Construído sob encomenda, com as lentes mais precisas e complexas já inventadas pelos sábios artesãos de Tarshish, a partir da mais fina areia de Zebulon. Com ele, Yonah conversava sussurrando. De súbito, os lábios do astrônomo cerraram em uma linha reta. Riscando o céu, forte e poderoso, surgiu Mishpat, o cometa que, segundo os registros antigos, podia ser avistado somente a cada 1000 anos. Era aquele o objetivo principal de sua expedição, para não dizer o momento mais importante da sua vida. Gerações de sua família desejaram sem sucesso presenciar a passagem do astro. Graças aos céus, ele vivera o suficiente para isso. A surpresa, porém, era esta. O astro localizava-se completamente fora de curso. Sua trajetória não batia em nada com a previsão, feita ao longo de toda uma vida, com base nos registros históricos e em complexos cálculos físico-astronômicos. Havia algo errado com o velho Mish. Yonah salpicou um pó avermelhado sobre uma lâmpada de óleo e imediatamente tudo num raio de 5 metros ficou iluminado. Carregou a fonte de luz artificial para dentro da tenda e voltou abraçado a 5 rolos de pergaminho. Encaixou a lâmpada no velador e curvou-se sobre os escritos. Sua expressão era séria e compenetrada. Os olhos corriam firmes pelas letras e gráficos. Vez ou outra, ele se voltava ao telescópio para conferir se algo havia mudado na posição de Mishpat. O brilho das estrelas já começava a se ofuscar e o céu era tomado por um tom avermelhado. O dia começava a surgir no horizonte quando o sábio finalmente chegou a uma terrível e inequívoca conclusão. A capital do Império seria dizimada. Meu nome é Giancarlo Marx, eu sou membro da equipe do Bibotalk e junto com o Samuel Kosoba escrevi a história de Yonah, o Último Malak, que você acabou de ouvir um trechinho. Esse ano o nosso livro ficou 2 vezes no topo da lista dos e-books mais vendidos da Amazon, na categoria Romances de Ficção Científica. Agora ele está à venda também na versão impressa. Para adquirir o seu, por R$ 35,00 com frete grátis para todo o Brasil, acesse o site loja.canonicaeditorial.com. Mas corre, viu? Porque essa condição aí não vai ficar para sempre. Valeu, abraço!
Muito bem, pessoal, e neste episódio da série Aliança, aqui em Bibotalk.com, a gente vai pular um pouco a cronologia dos fatos e dos acontecimentos e vamos para um profeta que na nossa Bíblia está lá nos profetas menores, que é Jonas. E aí você já deve saber, você viu no título do episódio, o porquê a gente fez esse corte, né? Por que a gente já tá pulando do cronista aqui para Jonas? Porque a gente teve a oportunidade de gravar com o pastor Carlos Vailate. Seja bem-vindo ao Bibotalk, pastor. Obrigado, Bibo. Obrigado também, agradeço aí uma boa tarde, bom dia, enfim, um olá para todos os ouvintes aí do Bibotalk e muito obrigado pelo convite para participar desse momento, viu, Bibo? Que isso, pastor. A galera tem pedido. É claro que o pessoal às vezes te pede aqui porque eles querem ver aquelas discussões lá do Vejam Só, né? Ai. Pois é, rapaz. Aí o pastor Carlos, não, eu quero falar sobre Jonas. Vamos falar sobre Jonas. Pastor, você que manda, vamos falar sobre Jonas. Pastor Carlos, fale um pouquinho de quem é você, o que você faz. Tem muitas pessoas que já lhe conhecem, tanto que elas já pediram a sua presença aqui, mas outros ainda não lhe conhecem. Então, quem é pastor Carlos Vailate? Vamos lá, Bibo. Eu sou pastor de uma igreja independente que fica aqui na zona leste de São Paulo, né, que se chama Igreja Evangélica Jaboque. Tenho 45 anos de idade, nasci em 28 de fevereiro de 73 em São Caetano do Sul, ABC Paulista. Esse é um resumão aí, né? Você é formado em teologia por onde, pastor, ou é autodidata? Eu fiz minha graduação em teologia pelo seminário Instituto Betel de Ensino Superior. Estudei 4 anos, fiz minha validação pela Este aí do Rio Grande do Sul. Olha aí. É vizinho de vocês aí, né? Sim. A minha formação é luterana também, só que na FLT, né? Então. Perfeito. Maravilha. Depois eu estudei mais 3 anos no Seminário Teológico Servo de Cristo aqui em São Paulo, teologia com ênfase em Novo Testamento. E por fim, eu estudei mais 5 anos na USP, onde eu fiz o meu doutorado em estudos judaicos com concentração em estudos da Bíblia hebraica. E minha tese, ela foi sobre Êxodo, capítulos 4 a 14 de Êxodo, onde eu fiz uma tradução de trechos desses itens e fiz uma análise exegética, antropológica, sociológica, filológica e assim por diante, né? Esse é um resumão. Eu quero gravar sobre isso aí. Muito bom, vai ter que voltar aqui agora, hein, pastor? Oh, meu Deus, seria uma honra aí, viu? Podemos marcar um outro momento com o maior prazer do mundo, viu? Ok, então vamos voltar, porque isso aí é muito legal. A gente já passou por Êxodo, mas com certeza no seu trabalho tem mais coisa aí que a gente pode cavocar. Até porque, como os nossos ouvintes já sabem, na série Aliança a gente dá um en passant, a gente dá um panorama do texto, meio que uma introdução para quem vai começar a ler o livro, né? Ou para quem tá dando estudo bíblico, para dar uma ambientada. Por falar em ambientada, pastor, a gente... eu esqueci de lhe perguntar, você já escreveu e lançou quantos livros? Olha, eu escrevi 4 livros e coescrevi um 5º, né? O meu primeiro livro foi o Manual de Demonologia, que foi a minha dissertação de mestrado. O segundo foi Expiação Ilimitada, daquela série da coleção Arminianismo pela editora Reflexão. O terceiro foi a minha tese de doutorado, que foi publicada também pela Reflexão, que se chama As 10 Pragas e a Abertura do Mar. E o mais recente agora, fresquinho, eu publiquei em agosto, portanto, a coisa de um mês e pouco atrás, que é Jonas, Introdução, Tradução e Comentário, né? Além disso, houve uma coautoria com uma obra, salvo engano, o título foi Igreja Reformada, sempre sendo reformada, mas a partir de uma perspectiva do arminianismo clássico e wesleyano. Eu fiz em coautoria com outros irmãos queridos, Vinícius Couto, Marlon Marques, Tiago Titilo e alguns outros irmãos aí queridos, né? Também o Wellington, Mariano e assim por diante, né? Ou seja, a gente vai falar aqui de um livro que acabou de sair da barriga da baleia, tá fresquinho. É bem por aí mesmo, perfeito. Jarvis, já ouviu a história de Jonas? Eu não o consideraria um modelo. Pastor, a gente tem a história de Jonas colocada lá nos profetas menores aqui na divisão da nossa Bíblia. Acho que a primeira pergunta que eu poderia te fazer é por que Jonas está ali, né, nos profetas menores, né? Por que essa designação profetas menores? Não sei se caberia responder isso aqui, mas por que Jonas está ali dentro do nosso cânon? Bom, primeiramente, a designação profetas menores, ela é oriunda da tradição no contexto da igreja antiga, especialmente do período patrístico, e
acredita-se ou acredita-se Agostinho, aquele que teria inventado a terminologia profeta menor. Com relação a Jonas especialmente, não devido à sua estatura hipoteticamente pequena, mas devido ao conteúdo de escrita que é menor, comparando-se com livros como Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros, livros, grosso modo, mais ou menos do mesmo tamanho de Jonas, como Naum, Abacuque e outros que têm um conteúdo literário menor, foram, portanto, ao longo da história da igreja, classificados dessa forma como menores, né? Agora, quanto à questão da ordem que ocupa no cânon, se você pegar alguns cânons distintos, né, alguns textos da Bíblia hebraica distintos, Jonas ele poderá ocupar localizações também distintas, um pouco mais a posteriori, lá adiante, ou um pouco antes. Mas, ao longo do tempo, ele ficou sacramentado na posição que hoje se encontra, conforme verificamos, por exemplo, nas nossas Bíblias e também na Bíblia hebraica, ou seja, o Antigo Testamento padrão, que é a Bíblia hebraica Stuttgartense, que é a obra crítica padrão nos estudos do Antigo Testamento e que serve de padrão para a tradução no mundo inteiro, né? Entrando especificamente na história que Jonas está narrando, né? Ele é um profeta em Israel. Como é que a gente localiza dentro da cronologia da história de Israel, onde a gente encaixa Jonas, em que período que ele foi profeta? Como é que a gente localiza ele aí dentro da cronologia da história de Israel? Muito boa pergunta, Bibo. O que ocorre? O próprio livro de Jonas em si, ele não nos fornece uma ambientação histórica clara sobre, por exemplo, quem teria sido o seu autor ou em que período da história ele teria vivido. O que ocorre? Normalmente nós identificamos, entenda-se, eu, por exemplo, e eu diria que talvez isto envolveria uma perspectiva mais conservadora, normalmente entende-se que o Jonas do livro que leva o seu nome seja o mesmo personagem que aparece ali em 2 Reis, no capítulo 14, versículo 25. Jonas de Gath-Hefer, né? Então, se estes de fato são as mesmas personagens, o Jonas do livro de Jonas é o mesmo Jonas de 2 Reis 14, 25, e eu particularmente entendo que sejam, então nós podemos situá-lo no reinado de Jeroboão II, né? Um rei ali de Israel, que reina durante mais ou menos 786 a 746 a.C. Portanto, poderíamos situar Jonas no 8º século antes de Cristo, e ele seria contemporâneo de profetas como Oséias e Amós. Historicamente, de forma bem sintética, eu diria isso. Ou seja, então o reino de Israel já está dividido. Perfeito. Jarvis, já ouviu a história de Jonas? Eu não o consideraria um modelo. Quando a gente pensa em Jonas, por exemplo, é a história preferida da minha filha, né? Ela já sabe contar quase a história de Jonas. Que maravilha, ela tem bom gosto. Olha aí, né? Ela tem um quadrinho, cara, tem um quadrinho da editora 100% Cristão, e é um quadrinho muito legal, bem ilustrado, e aí eu comecei a ler o quadrinho com ela, sabe? E ela foi lendo e tal. Claro que a gente vai fazendo adaptações pra criança e tal, mas a gente, quando pensa no profeta Jonas, a gente já lembra direto de Nínive. Com base, então, nessas informações, é isso mesmo? Eu posso reduzir o ministério de Jonas a uma profecia que ele vai trazer ao povo de Nínive, ou eu consigo, não, o ministério de Jonas é um pouco mais do que isso? Então, o ministério de Jonas, ele é um pouquinho superior a isso, né? Como nós comentamos agora há pouco, segundo, aqui eu vou entrar em algumas questões um pouco da tradição judaica, se você me permite, né? Claro. Mas de acordo com o Midrash, né, uma compilação de histórias em tom homilético sobre Jonas, por exemplo, ele teria profetizado 3 vezes. Na primeira delas, que envolveria 2 Reis 14, 25, ele profetizou a expansão territorial de Israel, e isso de fato ocorreu. Se lermos 2 Reis 14, 25, versículo 24, 26, ali no seu entorno, nós veremos que isso de fato ocorreu. Em segundo lugar, ele teria também profetizado a destruição de Jerusalém ao Reino do Sul, Judá, caso os seus habitantes não se arrependessem. Isso nós já não encontramos claramente nas Escrituras, que fique claro, né? E a terceira profecia já encontramos que envolve a destruição de Nínive. Então, quando lemos o texto de 2 Reis 14, percebemos que ele foi um profeta bem sucedido na sua profecia, porque ele profetiza de fato a expansão territorial de Israel, e no contexto de 2 Reis 14 ela ocorre. E no caso da destruição de Nínive, há discussões entre estudiosos de um viés, talvez eu diria um pouco mais liberal ou não. Alguns dirão que a profecia dele não se cumpriu, outros dirão que se cumpriu, e aí eu diria que isso envolve
e entendermos se ela foi uma profecia contingencial e condicional ou não, como eu entendo que no caso fora. Se ela foi contingencial ou condicional, portanto ela se cumpriu, né? Quando tu faz essa distinção contingencial e... ou condicional. Quer explicar um pouco mais para nós? Claro, vamos lá. Eu diria o seguinte, na minha leitura, na maioria das vezes, sem medo de errar, em que profecias ocorrem no Antigo Testamento, elas têm um tom contingencial ou condicional. São as mesmas expressões, estou me valendo de uma expressão sinonímica, né? Então o que ocorre? Quando Deus diz algo vai ocorrer, este algo, apesar de este elemento condicionante não estar explícito, por exemplo, em Jonas, ele pode ser inferido à luz de todo o seu contexto. Ou seja, quando ele diz, olha, daqui a 40 dias Nínive será destruída, entenda-se, ela será destruída se e somente se vocês, ninivitas, não se arrependerem. Aliás, isso nós podemos depreender de Jonas capítulo 4, versículo 2, onde Jonas diz que ele conhece a Deus, ele diz que, olha, Deus é um Deus clemente, misericordioso, se arrepende do mal. Então, em outras palavras, Jonas sabia que a sua profecia estava condicionada no seu cumprimento ao arrependimento ou não dos ninivitas. É isso que eu quero dizer com uma profecia condicional ou contingencial que, na minha leitura, a maioria esmagadora das profecias bíblicas, especialmente veterotestamentárias, elas se enquadram exatamente nessa categoria. Jarvis, já ouviu a história de Jonas? Eu não o consideraria um modelo. Quando a gente fala então de autoria e data, a gente pode falar o que acerca de Jonas? Bem, data a gente pode imaginar, né? Mas como é que tu definiria na discussão que você traz? Como é que a ortodoxia cristã geralmente se posiciona na autoria e data do evangelho? Por que não? Calma, eu tô brincando. Não tem problema. É que eu tô estudando os evangelhos agora para dar o estudo bíblico na igreja à noite, eu tô só com o evangelho na cabeça, tá? Mas autoria e data de Jonas, então, como é que a gente consegue falar a partir do que é mais aceito pelos ortodoxos, né? Então, a autoria de Jonas é muito complicado nós imaginarmos agora a autoria, né? Porque, como eu disse, Jonas ele é um livro anônimo. Então, nós não temos como, de fato, saber quem teria escrito. Agora, quando nós vamos para um contexto mais da tradição, mais uma vez evocando aqui a tradição, então, a tradição judaica irá dizer que foram sábios da grande assembleia, num contexto judaico, e isto teria se dado entre 5º a 3º séculos antes de Cristo, que teriam escrito não apenas Jonas, mas os 12 profetas assim tradicionalmente denominados, né? Agora, eu diria que de uma forma tradicional, sendo conservador, nós poderíamos dizer que Jonas é uma obra anônima, sem medo de errar, porque é anônima mesmo. Todavia, existem alguns estudiosos, como Gleason Archer, por exemplo, na sua obra Merece Confiança no Antigo Testamento, que ele advogará Jonas como o próprio autor do livro que leva o seu nome. E aí ele vai usar como argumentos, ele vai dizer, olha, vários outros autores, num contexto especialmente romano, clássico, antigo, eles se referem a si mesmos na terceira pessoa. Então isso, portanto, deve ter ocorrido também no livro de Jonas. Eu entendo que esta seja uma possibilidade, mas, a meu ver, na verdade, é mais uma forçação de barra. Poderia haver isso em Jonas, mas, para sermos honestos com os dados escriturísticos, Jonas é uma obra anônima, cuja tradição judaica atribui aos sábios da grande sinagoga entre o 5º e 3º séculos antes de Cristo, como eu mencionei, e outros autores dirão que é o próprio Jonas escrevendo, portanto, uma espécie de autobiografia. Podemos até imaginar que isto seja verdade, mas não temos como corroborar literariamente, escrituristicamente, esse tipo de informação. Ou seja, mas ele não teve dificuldades para entrar no cânon, né, do Antigo Testamento, né? Pelo que eu lembro da formação do cânon, foi um livro tranquilo, assim, né? Tranquilo, não teve nenhum problema. Quanto à sua entrada no cânon, nós tivemos apenas alguns, os chamados antilegômena, quando estudamos o Antigo Testamento, né? E estes livros seriam, na verdade, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Ezequiel e Esther, que entrariam nessa categoria, estes 5 livros. Jonas, portanto, não teve nenhum tipo de problema nesse aspecto. Ele é o que a gente chama de prolegômena. É isso? Prolegômenos? Não. Na verdade, ele é o homologômena. Isso, o prolegômenos é a introdução à teologia. Prolegômenos está, na verdade, no meu livro de Jonas, que também é uma forma
forma de você se referir a elementos introdutórios essenciais para entender uma obra. Isso está em Jonas aqui no meu livro, né? Olha aí. Então vamos lá. Vamos para essas questões. Vamos para os... Calma aí. Agora eu tô com os legômenos. Estou com os legumes na cabeça. Calma aí. Vamos lá. Os prolegômenos é uma referência técnica a elementos introdutórios essenciais para compreender qualquer assunto. Qualquer assunto. Ótimo. Homologúmena, em termos bíblicos e teológicos, refere-se aos livros acerca dos quais os judeus, por exemplo, no nosso caso, estudando o Antigo Testamento, tiveram um mesmo parecer, homos, né? Um mesmo parecer acerca, por exemplo, da sua canonicidade. E os antilegômena são aqueles livros acerca dos quais houve dúvida ou discussão acerca da sua canonicidade. Jonas se enquadra nos homologúmena. Olha aí. Viu, pessoal? Entenderam a salada aí, né? Falando então agora dos prolegômenos de Jonas. A questão de gênero entra aí nos prolegômenos? Entra perfeitamente. Porque essa é a grande... Assistindo o filme dos Vingadores, né? A gente percebe lá que o Tony Stark quer fazer exegese e ele pergunta pro Jarvis: Jarvis, você conhece a parábola de Jonas, né? Uhum. E o Jarvis diz que conhecia e fala: isso não é uma boa ideia. E o Tony Stark então entra lá no meio daquele bicho, daquele Chitauri lá, daquele bicho gigante do Chitauri. Ou seja, essa questão do gênero é bem discutida na academia. Ou não é mais, e eu tô atrasado na discussão, mas qual é o gênero literário de Jonas? Olha, você tocou num ponto nevrálgico aqui da situação, tá? Se quando eu tiver, enfim, eu não sei, se você tiver a oportunidade de ler o livro, ou os queridos ouvintes também que agora nos escutam, eu creio que a minha obra em português é aquela que mais trabalha detalhadamente esse assunto. Eu sugiro, para você ter uma ideia, 16 possibilidades de gêneros literários para Jonas, né? 16 e, na verdade, acabo adicionando o meu, 17º, para ajudar ainda mais o meio de campo, né? Caraca! Então, o primeiro deles eu coloco em ordem alfabética, né? Seria alegoria. Muitos estudiosos, inclusive no ambiente onde eu estudei na USP, eles tendem a ver Jonas como sendo uma alegoria, ou uma parábola, né? O problema com essa leitura, Bibo, é que, por exemplo, tem pessoas que veem o seguinte: olha, Jonas ele representa a nação rebelde de Israel que se rebelou contra Deus e, portanto, amargou o cativeiro, e Jonas a representaria. O mar representa os gentios, o grande peixe representa a Babilônia, os 3 dias e 3 noites representam o momento dos 70 anos de cativeiro. O problema é que você desconstrói a linguagem do texto, né? Então eu não entendo que esta seja a melhor interpretação. Eu entendo que Jonas, ele pertence, essa é uma leitura minha, tá? Pertence a uma narrativa histórico-biográfica com fortes traços satíricos. É uma coisa bem meio maluca, é uma coisa bem técnica, né? Eu sou muito técnico quando escrevo, né? Tá, antes de tu falar do teu gênero aí, tu já respondeu a pergunta que eu vou fazer, mas eu queria ficar um pouquinho mais, porque assim, eu vou confessar um pecado publicamente aqui. Oh, meu Deus. Mas eu acho muito legal ler Jonas como uma parábola. Tá. Assim, não porque eu não acredite que alguém possa ter ficado, né, no ventre de um peixe grande, até porque tem histórias que já aconteceram nesse sentido de homens que saíram mesmo do ventre de baleias e tal. Correto. Ou porque, uma nação inteira se converteu e talvez a gente não tenha registro histórico dessa conversão em massa de todo um povo e tal. Então, assim, são pontos que eu diria que tem um pouco de dificuldade com isso, mas ler ele com uma parábola também eu não vejo como problema em última análise, por mais que Jesus cite Jonas e tal. Então eu queria que tu primeiro desmontasse, né, porque tu não acredita e não defende essa possibilidade. Então eu queria que tu falasse um pouquinho mais, pra quem sabe eu me converta e tal, e pode fazer o apelo no final que a gente tá aqui. Vamos lá, bom, não tenho nenhuma pretensão de convertê-lo quanto a isso, né, mas vamos lá. Com relação à parábola, depende da definição que dermos à parábola. A parábola no livro eu o defino como um conto que ele representa a vida real e ele incorpora uma certa verdade moral ou espiritual. O problema quando nós analisamos Jonas como uma parábola é que normalmente parábola entende-se como algo possivelmente desprovido de historicidade. Você tá entendendo? Então, por exemplo, Jonas, olha, se Jonas existiu mesmo ou não, o peixe existiu ou não, se ele esteve em Nínive ou não, enfim, a história dele, os 4 capítulos dele encerram lições importantes para a nossa vida. Que Jonas tem esse aspecto, essa pegada didática, vamos dizer, eu não tenho nenhum tipo
de problema em entender. A minha preocupação é que quando você classifica Jonas com determinados, gêneros literários, isto pode soar como se a obra fosse uma mera ficção e que, portanto, ela seja desprovida de total historicidade. Essa é a minha preocupação. Então eu entendo que Jonas foi um personagem histórico, o peixe existiu, Nínive existiu, os ninivitas se converteram em massa sim, quer dizer, eu creio exatamente tal como o texto me diz e não vejo nenhum tipo de motivo técnico, linguístico, histórico, qualquer que o valha, que venha me demover dessa perspectiva. Então, quando eu falo de parábola, a minha preocupação é se a parábola pender para esse elemento, por exemplo, da ficção ou da não historicidade. Se for este o sentido, então eu rejeito veementemente. Agora, se não for, então não tenho nenhum tipo de problema, né? E eu acho que é possível fazer essa leitura, né? Que Jonas meio que tipifica o povo de Israel. Perfeito. Aí na verdade, seria mais uma alegoria, né? Seria uma alegoria, mas, de novo, há uma linha muito tênue entre o que é alegoria, a parábola. Depois, se você tiver a oportunidade de ler o livro, você verificará que eu estabeleço bem os detalhes, os nortes. Em alguns momentos, há uma sobreposição de um gênero possível sobre o outro. Isso é complicado mesmo. Então, é complexo, não é só o irmão que faz às vezes, essa mistura. Os próprios estudiosos de gabarito também fazem. Então, fique tranquilo porque é normal, tá? Não tô sozinho. Não tá sozinho. Aliás, hoje uma das tendências, ao ler o livro de Jonas, as pessoas o classificam ou como uma alegoria ou como uma parábola. Então essas estão entre as principais características. Eu já te expliquei basicamente por que descarto ambas, porque de acordo com a maneira como defini-las, elas podem apontar para uma ideia não histórica do livro. E aí é algo que eu, na verdade, rejeitaria. Simplesmente por esse motivo, tá? Jarvis, já ouviu a história de Jonas? Eu não o consideraria um modelo. Tá, e por que é tão importante a historicidade, pastor, nesse caso do livro de Jonas? Olha, ótima pergunta. Ela é importante porque, veja bem, o texto diz que Deus ele envia um profeta dele, um profeta hebreu, israelita, para profetizar a uma nação assíria. Aliás, esse é o único contexto em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento, onde vemos um profeta sair da sua pátria, ir para outra nação e profetizar uma mensagem, inclusive, de juízo contra eles, Esse elemento histórico, para mim, é muito importante, porque mostra um Deus que, diferentemente do deísmo, como aquele Deus que é um relojoeiro, que deu corda no relógio chamado mundo e entregou o mundo à própria sorte, o Deus da Bíblia, ele intervém na história, É o Deus da providência, ele age, ele é o Deus não apenas de Israel, embora tenha estabelecido uma aliança, um pacto específicos com Israel, ele é o Deus de toda a terra e, como tal, ele arroga-se o direito de entrar em juízo quando estas nações adquirem ou cometem aquilo que eu chamo de um grau tal de intolerabilidade, ou seja, os seus pecados adquirem um tom tal de intolerabilidade, quando Deus diz, olha, chegou o momento de intervir, e é isso, a meu ver, que ocorre em Jonas de forma incipiente. Não se cumpre em Jonas, graças a Deus, vamos dizer, mas infelizmente depois se cumprirá em Naum, porque os ninivitas, se não a mesma geração, uma outra, acabam voltando para os mesmos pecados dos seus antepassados. Então daí a importância de citar a historicidade de Jonas, mesmo porque esse livro também é citado por Jesus no Novo Testamento, Talvez você tivesse isso em mente, estudando os evangelhos também e tudo, mas Jesus, ele cita Jonas e o confinamento de 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe em Jonas como algo que aponta para o seu próprio estado de morte, os 2-3 dias ali aproximados, Eu digo porque provavelmente Jesus no Novo Testamento ele não ficou 3 dias e 3 noites ali na terra, ele ficou menos, Mas há uma sinédoque, uma linguagem, uma figura de linguagem, onde parte do dia é tomado pelo todo e tudo, mas para todos os efeitos Jesus ficou os 3 dias. Então Jesus toma o relato de Jonas e do grande peixe, portanto a sua história, como algo histórico e portanto deshistoricizar o relato de Jonas é tanto comprometer a intervenção divina, o caráter divino, as ações divinas no contexto veterotestamentário, quanto colocar em dúvida a própria pessoa de Jesus, sua obra, sua característica, sua divindade e assim por diante. Por isso que eu diria que isso é perigoso. Pastor, então a gente já descartou essas hipóteses aqui. Qual é o gênero literário então? Você já falou ali alguns minutos atrás, mas eu te interrompi. Então como é que você classifica Jonas? Na minha leitura, Bibo, eu classifico Jonas como uma narrativa histórico-biográfica com fortes traços satíricos, Então é uma narrativa histórica, para mim é verdade, ocorreu. Biográfica porque tem como personagem humano central Jonas, apesar do personagem maior de todos é o próprio Deus, o próprio
próprio Yahvé, e tem fortes traços satíricos porque nós vemos uma sátira, uma ironia presente em Jonas. Por exemplo, Jonas, que se acha em algum momento ali, na verdade, ao longo dos 4 capítulos, meio que o dono da verdade, um senhor teólogo, Deus ele não lhe permite que ele dê a última palavra. A primeira palavra é a de Deus, a última é de Deus em Jonas, e eu diria que Deus ele funciona como uma espécie de um grande rabino que ele coloca Jonas numa encruzilhada e o deixa sem resposta. Talvez para chamar a atenção dos leitores e ouvintes e dizer, olha, e vocês seguirão ao lado de quem? De Deus? Deus é que tem a razão ao amar todas estas pessoas aqui, os ninivitas e assim por diante, ou Jonas que se preocupa mais com plantas, com coisas mais efêmeras e assim por diante. Então, essa é uma questão bem importante que eu aventaria nesse momento, né? Jarvis, já ouviu a história de Jonas? Eu não o consideraria um modelo. Pastor, antes da gente entrar na mensagem do livro em si, a gente tá ainda nos prolegumes aqui, né? A gente tá na salada, nos prolegumes aqui. Ok. É legal até porque quem quer ler a mensagem vai ler o livro, né? Se você nunca leu o livro de Jonas, você tem a oportunidade de ler agora depois desse podcast. Mas é aquilo que eu falei no começo, e a gente até conversava off-topic aqui. Jonas é um livro, né? É um livro bíblico que suscita, na alta crítica e até mesmo os críticos da Bíblia, ele suscita algumas perguntas, tipo, o cara vai pra Nínive, aí ele fica na barriga de um peixe, aí o peixe vomita ele de novo em Nínive, e aí ele prega, tipo, o cara vai lá, prega pra outro povo, pregou em que língua? Como assim? O povo inteiro, o rei de Nínive, todo mundo se converte? Então, geralmente, essas coisas, a gente precisa dar uma resposta, às vezes, pra isso. Como é que a gente... Bem, eu nem lembro quais são as dificuldades, né? Quais são? O grande peixe e a conversão em massa, ou melhor, a conversão de uma nação inteira. E se a gente tem alguma coisa que suporta, né? Que possa dar uma comprovação pra esse fato. Porque a gente tá falando de uma nação inteira que se converte, como isso? É verdade, Bibo. O que ocorre? A sua pergunta, ela tem muitas faces. Se eu fosse respondê-la detalhadamente, eu demoraria muito tempo, né? Então eu vou tentar ser ultra sintético, e se eu me delongar aí demais, por favor, me dá um freio aí, me dá um corte, não tem problema, tá? Pode deixar. Vamos lá. Primeiramente, quais são as críticas constantes feitas contra a historicidade do livro de Jonas? Existem 5 críticas principais. A primeira delas é o relato do grande peixe. Então, como você muito bem colocou, como assim a ideia de que um peixe teria engolido Jonas e tal, ele não morreu? Normalmente, esse grande peixe, e o texto hebraico usa essa expressão, Dag Gadol, que quer dizer grande peixe, ou um peixão, é exatamente, literalmente o que diz o texto hebraico. Quanto à espécie, a natureza deste peixe, eu cito no meu livro de Jonas, no meu comentário, pelo menos 6 possibilidades. Ele seria um monstro anônimo que vive no fundo do mar e ali se alimenta, uma baleia, um cachalote, uma garoupa, Jacques Cousteau, o antigo Jacques Cousteau, oceanógrafo, não sei se você conhece, ele defendia essa perspectiva, um leviatã ou ainda um tubarão, mais especialmente aquele conhecido como megalodonte. O filme é horrível, inclusive, o filme é bem ruim. Pois é. Pois é. Então, essa seria a questão. Agora, em tempos mais recentes, nós tivemos 2 casos de pessoas engolidas por grandes animais marinhos, um cachalote no caso, que é o caso do americano Marshall Jenkins, em 1771, e o outro caso é o do britânico James Bartley, em 1891, que é conhecido popularmente como Jonas moderno, né? E nesse caso, o caso de James Bartley, você pode pesquisar lá, embora muitos sejam críticos, não aceitem isso, duvidem, enfim, mas ele é engolido por um peixe. No dia seguinte, os marinheiros resgatam ele lá no ventre do animal, ele está agonizando nas suas vísceras e depois de poucas semanas ele recobra totalmente a sua consciência, fica bem e tudo. Então nós temos algo documentado disso na história. Estou sendo bem rápido, tá? O segundo caso envolveria o tamanho de Nínive. Peraí, como que Nínive é uma grande cidade? Como diz o hebraico, Ir Gdolá, uma grande cidade. Quando nós analisamos estudiosos como Felix Jones, que ele fez trabalhos de escavações e tudo, ele disse que Nínive tinha uma circunferência total de 12 quilômetros e 70 metros. Outros estudiosos, Thompson e Hutchinson, eles vão dizer, não, tinha 10 quilômetros 907 metros, ou seja, há uma distinção aí de 1 quilômetro mais ou menos com os dados de Jones. Agora, existe um historiador grego, Diodoro Sículo, que ele vive no 1º século a.C., de 90 a 30 a.C., e ele vai descrever Nínive como uma cidade que tinha 96 quilômetros de circunferência, portanto era uma mega cidade, né? E aí, segundo outro estudioso, Heródoto,
Heródoto, ele vai dizer o seguinte, olha, a caminhada de um dia, uma expressão que a gente encontra vez por outra na Bíblia, né, o dia da jornada de um dia, aquela coisa toda, seria, segundo Heródoto, o equivalente a 32 quilômetros. Ora, se Nínive era uma cidade de 3 dias de caminhada, e um homem normalmente caminhava 32 quilômetros, um homem vigoroso, robusto, naquele período assim caminhava, então os 3 dias de caminhada eles dão exatamente os 96 quilômetros que foram ali indicados por Diodoro Sículo. Então, eu creio que isto seja possível, de modo que a gente possa também descartar essa característica. Um terceiro elemento é a língua em que Jonas pregou. Bem, aí nós temos algo realmente complicado, mas vamos lá. Primeiro, ele pode ter pregado numa língua desconhecida dos ninivitas, mas foi compreendido miraculosamente por eles. Uma espécie daquilo que eu chamo no livro de um milagre proto-pentecostes, daquilo que ocorreria em Atos 2, né? Talvez, eu não estou dizendo com todas as letras, mas possivelmente, é uma hipótese, isso pode ter ocorrido. Segunda hipótese, Jonas ele pregou em hebraico, mas contou com a ajuda de um tradutor. É possível, mas não há nenhum elemento disso no texto, mas é uma possibilidade. Ele poderia ter se apresentado como um mensageiro na cidade, e aí quem sabe o mensageiro receberia uma interpretação, alguma coisa assim, né? Corretíssimo. Isso é absolutamente possível e razoável de se entender. A única preocupação quanto a isso é que nós não temos nenhuma evidência clara e contundente no texto, né? Então, para nós sermos honestos, então, todas as possibilidades eu avento no texto, as questões mais complexas e difíceis eu trabalho todas elas no texto, né? Todas. E depois, uma vez por outra, eu compro a minha ideia e falo, olha, eu sigo mais essa, aquela e tal, né? Mas são informações plausíveis. Então, Jonas pregou em hebraico, mas teve a ajuda de um tradutor, é absolutamente plausível. Terceira explicação, ele pregou em aramaico. O aramaico na época era a língua franca do mundo, então é possível que ele tinha pregado ali, tivesse pregado em aramaico. E a quarta explicação é que Jonas ele pregou em algum outro idioma não mencionado na Bíblia, mas que deveria ser aparentado de algum modo com o idioma ninivita, uma espécie de um idioma aparentado com o assírio ou com o acádico, alguma outra língua que não nos é revelada pelo texto bíblico. Mas resumindo, é absolutamente plausível que ele tenha pregado, por exemplo, em aramaico ou tenha pregado em hebraico com auxílio de um tradutor, de um escriba na época, alguém que teria auxiliado. É possível, tá? Jarvis, já ouviu a história de Jonas? Eu não o consideraria um modelo. Basicamente é isso. E em quinto lugar, a conversão em massa dos ninivitas. Isso. Eu não vejo nenhum problema, porque assim, o nome de Nínive, Ninua, em assírio, quer dizer cidade do peixe ou lugar do peixe. Então, se eu levarem isso em consideração, a adoração dos ninivitas de Nanche, que era a deusa peixe principal, a principal divindade da cidade. O fato de haver um mito bem difundido de que Nínive fora fundada por um deus peixe. Então, se eu somar todos esses elementos, eu imagino que o fato de Jonas ter sido vomitado em Nínive deve ter chegado à população da cidade, isso deve ter se espalhado como notícia e facilitou a penetração e a absorção da mensagem. Deus agiu como uma espécie de um missionário transcultural, vamos assim dizer, né? E ao fazê-lo, isso facilitou a absorção e a recepção da mensagem de Deus naquele contexto. Então não tenho nenhum problema com nenhuma dessas críticas que são feitas contra a historicidade do livro ou de eventos nele relatados, né? Nínive é a capital da Assíria. Ou seja, se é a capital da Síria, né, ou foi a capital da Síria, Nínive existe ainda hoje, não? Hoje equivale às regiões mais ou menos próximas a Mossul, no Iraque, que curiosamente é uma das cidades mais violentas do mundo hoje, tal como era no passado na época de Jonas. Olha que detalhe curioso, né? Mossul hoje ele é classificada, né, a cidade como uma das mais violentas do mundo, assim como era na região próxima, mais ou menos a Nínive, há cerca de 2.800 anos atrás, quando foi a época do profeta Jonas. Caraca, olha aí, velho. Pois é. Muda-se o mundo, mas as épocas e os eventos continuam o mesmo, né? Olha só, e quem vai ser Jonas agora lá, hein? Boa pergunta. Então assim, pastor, voltando pra Nínive do Jonas lá, a capital da Síria, certo? Ou seja, se é uma capital, subentende-se que é uma cidade. Eu não sei se o conceito de capital naquela época é o mesmo conceito de capital hoje em dia, mas... Não. Não? Não necessariamente. Daí isso não seria registrado no livro da realeza, sabe? Nesse sentido assim, cara, uma conversão em massa
massa, ou foi uma conversão ao Deus deles? Não, né? Não foi, porque senão Deus tinha descido lá. Sei lá, entendeu? Eu fico pensando assim, tipo, como um evento dessa natureza não tenha tido nenhum registro, além do registro de Jonas. Ótima pergunta, né? Bom, nós temos que lembrar o seguinte, que os povos antigos, de uma forma geral, por exemplo, os egípcios, eu vou citar os egípcios como exemplo e que tem a ver também com a minha tese de doutorado nesse caso, né? No caso dos egípcios, eles tinham uma visão bem propagandista. O que isso quer dizer? Quando eles falavam sobre questões de domínio, derrotas e assim por diante, normalmente eles não falavam sobre as próprias derrotas, eles só falavam sobre as derrotas impostas sobre os outros povos, os inimigos. Então, há de se esperar que Jonas, né, ou há de se pensar que Jonas ele tenha, nesse caso, no contexto ali do livro, algo mais ou menos semelhante tenha ocorrido, ou seja, os ninivitas ou os assírios não registraram isso, porque isso poderia ser uma vergonha para eles naquele passado ou por quaisquer outros motivos que não nos tenham sido deixados. Então eu diria de forma resumida isso daí, Bibo. Pastor, pra gente caminhar no final, e eu sei que você, querido ouvinte, já deve estar falando, mas gente, é um en passant, e até pra você, quem sabe aí, prestigiar o autor, né, e a reflexão não tá pagando nada pra nós. A reflexão nunca paga nós, Pastor Carlos, fala de nós lá. Poxa, fala pra Carol. Eu vou falar com a Carol, com o Wellington lá, vou brigar com eles lá, viu? O Wellington tá ligado pro Wellington também não ajuda a gente, né? Não, mas não é outro Wellington, o Wellington, não é o Mariano. Tá, outro Wellington. É outro Wellington que é o braço direito dela lá, muito gente boa também, que auxilia, eu vou dar um toque pra eles, pode deixar. Vai dar moral pra nós, tá? Os filhos da moral. Então assim, aí até pra você prestigiar também um autor nacional, é legal você até adquirir o livro, caso você queira dar estudos bíblicos na sua igreja, tá? Então já perceberam que não é patrocinado, mas a gente não tem tempo de fazer aqui um pente fino do livro. O que é fundamental quando a gente fala em livro de Jonas, Pastor Carlos? O que a gente tem que ter na nossa cabeça? A mensagem do livro, ou, olha, quando a gente falar em profeta Jonas, é importante que antes de vir essas críticas e tentar solucionar essas críticas, que são coisas importantes, e a gente gastou a maior parte do programa nelas, então para vocês verem que é importante, mas existe algo que deve transcender isso, que é a mensagem, ou não sei se é a mensagem, o que na tua opinião a gente deve ter em mente quando a gente falar do profeta Jonas? Eu diria o seguinte, quando nós analisamos Jonas, aliás, uma brevíssima, rápida leitura do livro nos mostrará um dos elementos, um dos assuntos principais, um dos temas principais do livro, que é a soberania de Deus. Deus, ele é soberano sobre peixe, sobre mar, sobre vento, sobre os povos, nós não temos a menor dúvida quanto a isso, e além de ser soberano, ele é um Deus compassivo. Então eu diria que um dos maiores temas de Jonas, juntamente com o tema da soberania divina que perpassa cada uma das suas páginas, é o fato de o livro sublinhar o amor compassivo de Deus pela humanidade, o que envolve inclusive povos que estavam classificados entre os mais violentos e terríveis do mundo antigo, então, que eram os assírios. Então, o amor de Deus, embora Deus ele ame especialmente, particularmente Israel, estabeleça um pacto com os israelitas, todavia o amor dele, na minha leitura, se estende a todas as nações, a toda a terra. E isto não exclui os terríveis ninivitas. Deus os ama, deseja que eles se convertam, e esta é a mensagem do evangelho que podemos encontrar também de forma miniaturizada nos 4 curtos capítulos do livro de Jonas. Eu diria resumidamente isso daí. Gente, foi aí só uma introdução eu tô com o evangelho de Jonas, por que eu tô com o evangelho? Tem evangelho? Onde tá o evangelho aí no livro de Jonas? É isso aí, né? Que você acabou de falar. E a gente pode dizer que esse é o evangelho no livro de Jonas? Não tem aquela leitura que o pessoal faz? Onde está o evangelho em Deuteronômio? Onde está o evangelho em 2 Reis? Então o evangelho em Jonas estaria nisso que você acabou de falar. Sim, perfeito. Aliás, tem um detalhe. Tem Jesus, nós vemos no Novo Testamento, nos evangelhos sinóticos, né, especialmente em Mateus e Lucas, ele vai citar o sinal do profeta Jonas, né? Então, olha lá, o que você falou tem tudo a ver. O sinal do profeta Jonas, eu não vou me delongar demais, mas eu dou 10 hipóteses sobre o que seria o sinal de Jonas.
Então, no meu livro você encontrará tudo isso. Mas esse sinal se resumiria a 2: a mensagem de Jonas e ao livramento de Jonas do interior do peixe. Eu termino essa parte dizendo que, assim como o peixe ele vomitou a Jonas em terra firme, a morte ela também devolveu o Filho de Deus, Jesus, porque, conforme Atos 2:24 diz, não era possível que ele fosse retirado, ou fosse retido, melhor dizendo, por ela, né? A morte não conseguiu reter Jesus, tal como ocorrera com Jonas no contexto veterotestamentário. Este, a meu ver, seria o sinal do profeta Jonas, entre outras hipóteses elencadas no meu livro. É isso, pastor. Obrigado pela tua atenção aqui, né? Pelo teu tempo. Eu que agradeço, Bibo. Obrigado. Que, gente, é um tempo bem corrido e deu tudo certo aqui com as tecnologias, né? Estamos gravando aqui, deu tudo certo, graças a Deus por isso. Pastor, então a sua palavra final para os nossos ouvintes, inclusive pode nos despedir com uma bênção, que a gente sempre tem esse hábito aqui no BTcast. Ok, Bibo, eu quero agradecer a você pela gentileza do convite. Já havíamos tentado agendar isso meses atrás, mas não deu certo, me perdoe, né? A sua agenda tem estado corrida, a minha. Eu espero que esses breves minutos de conversa tenham sido abençoadores para a vida dos ouvintes, bem como para a sua própria vida. E quero dizer que é uma alegria, né? Poder participar aqui do Bibotalk, que Deus abençoe a sua vida, ao seu ministério, longa vida ao Bibotalk, que várias outras entrevistas semelhantes a esta venham ao ar, que as pessoas possam ser abençoadas por ela, né? Então eu quero me despedir desejando que Deus abençoe a vida, a família, o ministério, o trabalho, as aspirações de cada um dos ouvintes desse seu abençoado programa. Que Deus abençoe a sua vida, tudo aquilo que você tem, que você é, e não se esqueça que o Deus de Jonas é o seu Deus. Ele é um Deus soberano, um Deus amoroso e que tem compaixão inclusive por aquelas pessoas que nós odiamos, os assírios. Talvez o assírio hoje possa ser um vizinho nosso, um patrão, um amigo ou suposto amigo, que nós não gostaríamos de ver ele pintado de ouro ao nosso lado. Saiba que essa pessoa, que muitas vezes nós podemos odiar ou detestar, são pessoas absolutamente amadas por Deus e pessoas por quem Deus enviou seu Filho para morrer na cruz por elas. Deus ama a todos, isso inclui os assírios, isso inclui a cada um de vocês, ouvintes do Bibotalk, nesse momento. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Amém. Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções.